Aleluia! Obrigado, Deus. Obrigado, Senhor, por cada vida que o Senhor trouxe aqui hoje. Que privilégio. Feche seus olhos um momento. Peça a ajuda do Espírito Santo. Essa palavra, ela pode revolucionar a tua vida. Ela pode mudar o teu futuro. Ela pode mudar o curso da tua vida. Ela pode mudar a tua história. Então, querido, não fique apenas como alguém que assiste um espetáculo, ou um filme, ou qualquer coisa. Não seja um espectador. Permita que o Espírito Santo ministre o teu coração. Permita que o Espírito Santo fale com você. Se abra o teu coração. Tire toda a reserva. Tire todo o bloqueio. Tire todo o obstáculo do teu coração, para que o Espírito Santo entre, e Ele faça o que Ele quiser em você. Porque se Ele é o nosso Senhor, então Ele faz o que quiser conosco. Ore e peça a ajuda de Deus. Peça para que Ele implante essa palavra no teu coração. Peça para que Ele te revele. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado por esse culto. Muito obrigado porque o Senhor veio, meu Deus. O Senhor está aqui, como diz a tua palavra, mas muito mais do que isso. Ainda que nós não conhecêssemos a tua palavra, nós saberíamos que o Senhor está aqui, porque nós podemos perceber o Senhor. Nós podemos sentir a tua presença, ainda que não vivamos por sentimento, mas nós podemos sentir, nós percebemos a tua presença aqui. E a tua presença é tudo o que precisamos. Aonde o Senhor está, o ambiente se transforma, a atmosfera muda. Aonde o Senhor está, se torna uma atmosfera de milagres, uma atmosfera de prodígios e sinais. Faz um milagre em nós, Senhor. Faz um milagre dentro de nós. Em nome de Jesus, muda a nossa vida, abala a nossa estrutura, tira a nossa estabilidade humana. Nós queremos viver na dependência do Senhor. Faz uma obra em cada um aqui nessa noite. Eu profetizo que ninguém vai sair igual desse lugar. Ninguém vai sair igual daqui. Ninguém vai sair sem ser tocado pelo Senhor. Ninguém. Porque o Senhor é bom e ama a todos. Por isso faz uma obra em nós, em nome de Jesus. Aleluia. Queridos, antes de começar essa palavra, eu acho que como você e todo o Brasil, eu fiquei muito chocado essa semana com aquilo que aconteceu naquela escola em Suzano. Quando eu vi aquilo no começo, eu custei acreditar no que eu estava vendo. Eu demorei para acreditar que algo assim poderia acontecer. 2 jovens entraram numa escola com um único objetivo: matar a sangue frio, da maneira mais fria, outros jovens que a maioria ali nem os conhecia. Eles planejaram aquilo, eles articularam tudo, e foram ali numa manhã, e executaram o seu plano. E fizeram aquele absurdo que você certamente viu. E eu fiquei pensando, meu Deus, o que leva alguém, principalmente jovens, e no final tudo isso para quê? Para eles se matarem no final.
Eles poderiam ter tantos projetos, tantos planos. Eles poderiam ter tantos desejos. Eles tinham uma vida pela frente inteira. Um tinha 25 anos, 27 anos, se não me engano. O outro tinha 17, acho que era um 25, outro 17. 17 anos. Quem tem 17 anos aqui, levanta a mão. Quem tem menos que 17 anos, levanta a mão. Olha isso. Uma vida inteira pela frente. Queridos, um garoto de 17 anos não tinha que estar planejando fazer um atentado terrorista. Alguém concorda comigo aqui? Que um garoto de 17 anos não deveria estar tentando fazer um atentado terrorista? Ele deveria estar se preocupando 3, 4, os outros concordam? Quem acha que ele fez bem, que ele foi tudo certo? Levanta a mão. Tem algum terrorista aqui? Eles deveriam estar se preocupando com outras coisas. Eles deveriam estar se preocupando com o futuro deles. Eles deveriam estar se preocupando em como mudar o mundo, em como fazer do Brasil um lugar melhor, como fazer da sua escola um lugar melhor. Pelo que eu entendi, eles sofreram bullying, pelo menos um deles. Como fazer para melhorar? E segundo investigações, eles planejaram por 1 ano aquele ataque. Eles passaram 1 ano se preparando para cometer uma loucura, uma insanidade daquela. E eu fiquei estarrecido quando eu li um e-mail. Eles divulgaram um e-mail que ele trocou com não sei quem aí. E eles disseram assim, um deles: nós chegamos nesse mundo como fracassados, mas vamos sair dele como heróis. Herói? Eu não conheço nenhum herói que mata. Herói salva. E daqui a pouco nós estaremos no céu com as 7 virgens. Imagina a decepção deles quando viram os 7 demônios. Queridos, isso é muito triste, isso é uma coisa. Eu fiquei pensando, e se fosse em Itupeva, como eu me sentiria como um líder de jovens, e falar, tinha um jovem aqui em Itupeva, que nós não alcançamos, nós não chegamos até eles, nós não conseguimos tocá-los. Eu fiquei pensando, como que a igreja daquele lugar ficou se sentindo? Porque a igreja, ela não tem compromisso só com os membros. A igreja tem compromisso com todos. Eu fiquei imaginando se eu fosse pastor lá em Suzano, e eu fosse líder de uma rede de jovens lá em Suzano, eu falei, cara, eu sou líder de uma rede de jovens e um jovem aqui, embaixo do meu nariz, fez tudo isso e eu não consegui alcançá-lo. As nossas células não conseguiram alcançá-lo. Nós temos tantos jovens e não conseguimos, não teve um que falou de Jesus para esses caras. Quantos jovens de Deus tem em Suzano, será? É uma cidade grande, tem muitos. Tem muitos jovens. Nenhum conseguiu chegar nesses caras. Nenhum conseguiu falar do amor de Deus para eles. Nenhum conseguiu dar eles precisavam de uma causa. E ninguém conseguiu dar uma causa para eles. Porque quem é cristão tem uma causa. A nossa causa é salvar vidas. É tirar pessoas que estão indo para o inferno e levá-los a conhecer Jesus. Mas alguns doentes, alguns bandidos chegaram primeiro, conseguiram chegar até eles e ofereceram uma causa. Vamos matar os infiéis, essa é a nossa causa. E eles aceitaram a causa e morreram pela causa. Eu falei aqui outro dia, eu estava vendo
uma reportagem que a França está em estado de alerta, porque cerca de 10 mil jovens, todos os anos, saem da França e vão para os países árabes, para se juntarem ao Estado Islâmico. O Estado Islâmico tem recrutadores dentro da França, ali, da Europa toda, e esses recrutadores começam a ir até as pessoas, se envolvem, entram nas universidades, principalmente no meio do jovem. Eles querem os jovens. E eles começam a divulgar a causa deles. Eles convertem os jovens e começam a radicalizá-los. E quando eles estão convertidos e radicalizados, então eles vão para ser treinados como soldados do Estado Islâmico. E quando eles estão prontos para morrer pela causa, então eles voltam. E aí eles, por isso que você tem visto direto aí, o cara pegou o carro e jogou o carro no meio da multidão, matou 20. O outro pegou, saiu com uma faca esfaqueando, matou 5. O outro saiu com a arma atirando, matou não sei quantos. A maioria deles são pessoas que estão sendo treinadas no Estado Islâmico e voltando para sua terra de origem para matar os infiéis. Agora o curioso é que a França, a Europa em si, foi um dos berços do Evangelho. Algumas linhas, alguns segmentos muito fortes nasceram naquela região. Inglaterra, John Wesley era da Inglaterra, fundou a igreja metodista. Lutero era da Alemanha. Começou o movimento protestante, do qual nós fazemos parte. E muitos outros na Europa, muitos grandes homens de Deus, grandes pregadores, grandes ministros do Senhor, saíram daquele lugar. Só que a França, assim como a Alemanha e grande parte da Europa, eles foram deixando o Evangelho de lado. Eles foram se apegando a tudo que o mundo oferece e foram deixando o Evangelho. E hoje, querido, se você conversa com missionários, nós já tivemos alguns aqui ministrando. Não sei quantos se lembram que veio um missionário, não me lembro o nome dele, o pastor Vilela trouxe, que ele estava com uma igreja na Polônia, acho. Thierry, sei lá, não lembro. Hã? É isso aí, é o nome feio desse. E ele contava, ele tinha uma igreja na Inglaterra, se eu não me engano, e estava começando uma na Polônia. Bom, o Sandrinho morou na Alemanha, sabe do que eu estou falando. Teve sorte de ter uma boa igreja lá, mas a grande maioria da Europa, eles vivem na chamada era pós-cristã. São pós-cristãos. Abandonaram o cristianismo. Por exemplo, em uma das conferências de célula, quando o pastor Eibe veio um pastor que ele é missionário na Alemanha. E ele dizia que a Alemanha, ela tem sofrido porque não tem jovens nas igrejas. As igrejas são muito pequenas. Ele falou, você só olha só cabeça branca. Tem algumas igrejas maiores, com uma pegada diferente, em algumas cidades maiores, que tem um trabalho forte com jovem. Mas a grande maioria das igrejas, elas são igrejas de pessoas de idade, não tem jovem. E ele falou assim, o nosso clamor na Alemanha é para que o Senhor alcance os jovens. É para que o Senhor nos dê uma visão para alcançar os jovens, que ele ficou impactado de ver a rede de jovens aqui. Ele falou, meu Deus, uma rede dessa na Alemanha. Porque a maioria das cidades não tem um trabalho forte com jovens, as igrejas são de pessoas idosas. Porque eles abandonaram o cristianismo. E quando eles abandonaram o cristianismo, o islamismo entrou. Hoje a França, na sua maioria, é ateia e islâmica. Os que não são ateus, são islâmicos. Por quê? Porque eles abandonaram a sua cobertura espiritual, a sua proteção espiritual. E hoje estão sofrendo com os atos terroristas, com o radicalismo muçulmano. Esses caras que não querem só ter a sua religião, quer matar quem não é da sua religião.
os extremistas islâmicos. E sabe, queridos, eu comecei a pensar sobre isso. Hoje eu passei o dia todo, assim, a semana toda eu estou com uma tristeza no meu coração. Eu comecei a entender o que passou na cabeça desses jovens para fazer uma loucura dessa. E aí, vendo as reportagens, eu percebi que eles começaram a se alimentar de coisas assim. Então eles começaram a participar de fórum de pessoas radicais. Eles começaram a ser instruídos e alimentados por pessoas que têm esse tipo de convicção. Eles encheram a alma deles com isso. Abra sua Bíblia, com muita alegria, em Lucas 11:34. Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 11, versículo 34. Os olhos são como uma luz para o corpo. Quando os olhos de vocês são bons, todo o seu corpo fica cheio de luz. Porém, se os seus olhos forem maus, o seu corpo ficará cheio de escuridão. Portanto, tenham cuidado para que a luz que está em você não seja escuridão. Pois se o seu corpo estiver completamente luminoso e nenhuma parte estiver escura, então ele ficará todo cheio de luz, como acontece quando você é iluminado pelo brilho de uma lamparina. Bota o tema aí, por favor. Queridos, os nossos olhos, olha lá, a poluição da alma. Sobre isso que nós vamos falar hoje. Os nossos olhos são como janelas para a nossa alma. E uma janela interessante, queridos. Porque a janela, quando está aberta, dependendo de para onde ela está aberta, ela recebe a luz do sol, ela recebe vento, ar. Mas se você mora do lado de um lixão, e você abrir a sua janela, você está enrolado. Vai entrar um cheiro horrível, um odor horroroso. Os olhos são a janela da nossa alma, por onde entra o sol da justiça, por onde entra a glória de Deus, mas também a poluição do inferno. E voltando ao exemplo que eu dei dos dois jovens que cometeram aquele ato terrível, queridos, eles não dormiram e acordaram daquele jeito. Eles alimentaram a alma deles com aquela porcaria. E tanto é verdade que a maioria das reportagens mostra lá os e-mails que eles trocaram. Aí acharam um amigo que ajudou a planejar agora o atentado. Aí ele escreve para o cara que era o mentor dele. Eles jogavam jogos violentos. Fica a dica aí, molecada. Vocês que viram a noite no Fortnite aí, da vida, os teus olhos são a janela da tua alma. Ah, é só um jogo. Mas tudo começa de algum lugar. Tudo começa de algum lugar. Ai, pastor, é proibido, é pecado. Você que sabe. Você que decide o que entra para dentro da tua vida. Eu nunca deixei meu filho jogar. Como que é o nome daquele jogo que esqueci agora? Que o cara sai dando porrada em todo mundo, matando as veinhas na rua. GTA. E ele, pai, eu quero jogar GTA. Eu nunca deixei ele jogar aquele jogo, desde pequeno. Isso eu proibi ele. Falei, cara, tem muito jogo, você não precisa jogar isso. Um dia eu vi a molecada jogando, cara.
o cara sai com a faca na mão, metendo facada em todo mundo, e cata o carro, e sai rasgando, atropela os outros. Falei, cara, que jogo doido é esse? Qual o propósito desse jogo? O que esse jogo ensina? O que esse jogo acrescenta? No que ele te transforma? E eu nunca deixei, eu sempre proibi ele. Eu falei, esse jogo, cara, você está proibido. Esse jogo, nunca você vai jogar. Se jogou, jogou escondido. Em casa eu sei que ele nunca jogou. Porque você fala, cara, que é isso, velho? O cara cata um carro e sai atropelando os outros. Eu vi o cara lá, ele catou e deu uma voadora numa veinha. Falei, cara, que jogo é esse? Que é isso? O que está acontecendo? Como é que liberam um jogo desse? Como é que deixam uma criança, e o pai dá para a criança, 10 anos jogando lá, mata a veinha. Cara, que loucura. Isso aí está alimentando a sua alma. Isso está alimentando a sua alma. Isso está te influenciando. Pastor, influencia nada. Aqueles garotos também acharam que não estavam influenciando. Até que o jogo já não satisfazia mais. Tinha que começar a ir atrás de outras coisas. Até que chegaram onde chegaram. Sabe, queridos, a gente como igreja não fica falando, não pode assistir televisão, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Porque, na verdade, não adianta a gente proibir. Porque não estamos lá na sua casa para ver você fazendo. E tem muita coisa boa na televisão. Tem muita coisa boa na internet. A internet tem bênção e tem maldição, tem vida e tem morte. Eu me edifico tanto na internet. A maioria das mensagens que eu prego, eu vou em alguns sites confiáveis. Eu vou buscar estudos, às vezes eu tenho alguma dúvida, eu falo, deixa eu dar uma pesquisada. Eu vou em alguns sites confiáveis, eu faço pesquisa, eu estudo pela internet algumas coisas. Quantas mensagens eu preguei aqui que eu estava ouvindo pregação na internet. Enquanto eu ouvia, o Espírito Santo me deu uma mensagem. E eu preguei para vocês aqui. A internet é muito boa, a internet é muito edificante. A internet tem coisas preciosas, tem tesouros ali. Se você garimpar a internet, tem coisas boas, mas tem atrocidades terríveis. Tem coisas horríveis na internet. Tem coisas grotescas, tem coisas que matam, que destroem. E cada vez que eu acesso alguma coisa, eu estou alimentando a minha alma. Porque tudo que eu vejo, ele vem para dentro da minha alma. Ele se torna sentimentos, ele se torna em emoções, ele se converte em sensações, em desejos. Quando eu vejo coisas, por isso que a Bíblia diz, a gente tem que trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Filme de terror. Acredita, irmão, que tem cristão. Olha, não vai se escandalizar, por favor. Não vai sair da igreja, porque eu vou falar. Mas tem cristão que assiste filme de terror. Aqui ninguém assiste, graças a Deus. Olha para o teu irmão, ele vai estar sério, porque ele nunca assiste filme de terror. Mas tem umas igrejas aí que a turma assiste filme de terror. Aí fica lá, o demônio possuiu. E ele vai se alimentando daquilo. O filho do Satanás, renascido do inferno. E ele fica ali se alimentando daquele lixo. A maldição, o pacto do capeta. E ele fica ali, se alimentando daquela desgraça, daquela maldição. Daquele, sabe, é assim, é uma porta, a televisão vira uma janela direto do inferno para a casa dele. Abre uma janela lá no inferno, que dá de frente para sua casa. Para dentro da tua sala. E você fica, eu vou assistir um filme novo, ó. Pacto com o capeta, o filme é bom. E fica lá. E aí os caras fazem os pactos e começam a falar as orações satânicas. E você recebendo tudo aquilo. Vem em mim, Satanás. E depois fala assim, minha vida não vai. Eu estou depressivo. Eu tenho medo. Eu estou com medo, eu tenho muito medo. Eu tenho síndrome do pânico.
Lógico que você tem síndrome do pânico, filho. Está se enchendo de coisa do capeta, e você quer ter o quê? Paz e alegria? Assiste filme cristão. Tem gente que nunca assistiu um filme cristão na vida, mas já assistiu todos os filmes de terror, já jogou todos os jogos de assassinato, de crime, E aí fala assim, ai pastor, eu não sei o que acontece comigo. Eu estou sempre desanimado espiritualmente. Mas claro, filho, você é uma lata de lixo ambulante. A sua alma é uma caçamba de entulho ambulante. Você só se enche de porcaria, de lixo. Como é que você quer ter uma alma saudável? Como é que você quer ter alguma coisa boa para assistir? Como é que você quer ter alguma coisa boa para fazer? Sabe, queridos, a tua alma, ela é a definição de quem você é. Nós nunca vivemos um tempo em que as pessoas foram tão doentes na alma como hoje. Eu falo para a Thaís, a Thaís está cursando psicologia, ela está no penúltimo ano. Tem esse ano e o ano que vem. As pessoas já estão procurando ela para fazer atendimento. Ela falou, eu não posso atender, vou começar a fazer estágio agora. Eu ainda estou em formação. Não, mas quanto é que você cobra? Não, eu não cobro, eu não sou psicólogo ainda, eu estou me formando. As pessoas estão tão desesperadas que não esperam nem a pessoa se formar. Se ela quisesse atender hoje, ela já tinha atendimento todo dia. De tanta gente que está com um problema. E a grande maioria é problema na alma. É porque se encheu de tanta porcaria, se encheu de tanto lixo, que chega um momento que a pessoa já não consegue se livrar de tudo aquilo. Vocês já viram os acumuladores? Quem sabe o que é um acumulador? Acumulador é aquelas pessoas que têm um distúrbio, que ela não pode ver nada que ela leva para casa. Aí você chega na sala da casa dela, tem de tudo que você imaginar, tem panela, tem livro, lista telefônica de 1720, tem tudo que ela nunca vai usar. Eu assisti uma vez, que era um programa que as pessoas estavam tentando ajudar o acumulador. Aí ele falava assim, não, então vamos fazer assim, eu vou levar alguma coisa embora. Tá bom? Explicou que aquilo era um problema, que ela tinha que deixar uma mulher. Ai, tá bom, não, tá bom. Aí eu falei assim, então vou pegar. Ele pegou acho que era uma latinha de ervilha vazia. E ela catou aquela latinha e falou, vou começar por isso aqui, tá bom? Vou levar embora. Ela, não, tá bom. A hora que a mulher foi saindo, a pessoa foi saindo com a latinha, ela começou a chorar. Aí o que foi? Não, por favor, não leva não. Catou a latinha, abraçou a latinha. Eu falei, meu Deus, acumulador, a casa dela não dá para entrar. Os filhos foram embora de casa, porque não conseguiram conviver. O marido abandonou, foi embora de casa, porque não consegue conviver. E ela com aquele monte de lixo, de entulho dentro de casa, e não consegue se livrar. Não é esquisito? Como é que alguém pode viver assim? Não é estranho? Mas você sabe que tem gente que faz isso com a alma? Ele joga tanto porcaria, tanto lixo, tanta desgraça para dentro da sua alma. Que aí você chega e você fala assim, mas filho, olha, vamos tirar essa latinha aqui, ó. Ah, deixa aí, eu amo essa latinha. Tem um valor sentimental, se apega em lixo. Tem pessoas que estão doentes na alma, porque se apegam a lixo que o mundo joga. Lixo que o mundo descarta. E a mesma habilidade que nós temos para nos encher de porcaria, nós também temos para nos enchermos de coisas boas, de coisas preciosas. Tem gente na igreja, acredite você, não saia da igreja, não se escandalize, mas tem gente na igreja que não conhece a Bíblia. Mas qualquer jogo de videogame que você falar, ele manja, o cara é bom. Tem gente que vira uma noite inteira jogando videogame, acredite. Mentira, né, pastor? Ah, não acontece isso. Acredite.
Tem gente que vira a noite inteira jogando videogame, mas não gasta 10 minutos lendo a Bíblia. Tem gente que você fala assim, vamos jogar, vamos. É uma disposição, queridos. Que se deixar, ele vira uma semana direto, sem dormir, sem comer, sem tomar banho. Agora você fala, vamos ler a Bíblia? Ele não consegue ler mais que 3 versículos. Aí, conclusão, ele sabe tudo de videogame. Né? Mas para que serve videogame? O que o videogame muda a vida da gente? O que o videogame traz de bom? Eu estou usando videogame porque, principalmente os meninos aí, gostam bastante. E não tem idade, né? Tem gente velho jogando videogame. Mas tem tantas outras coisas. Futilidades. Tem meninas que gastam horas e mais horas na internet vendo vídeo de como alisar cabelo, de como fazer aquela make, de como fazer não sei o que, horas, e fica lá se maquiando, sai de lá parecendo um panda. Aí você fala assim, fala um versículo de cor aí. Quem ganha uma vida, ganha o mundo inteiro. Fala um versículo aí. Não sabe. Por quê? Porque gasta todo o seu tempo com futilidade, com bobagem, com besteira, e o mundo morrendo. Não, mas o mundo está morrendo, então tem que ir bem no velório, então tem que estar bem maquiado, o cabelo tem que estar liso, eu não posso ir para o velório do mundo com o cabelo desse tamanho. Eu tenho que alisar, então tem que ver o melhor creme, melhor... Não dá para ir no velório agora, porque preciso passar de fase aqui, estou quase fechando o jogo. E nossa juventude a juventude dessa geração, é uma juventude doente. É uma juventude doente, queridos. E nós precisamos entender que nós estamos doentes. Não é nós aqui dentro dessa igreja. Eu estou falando o jovem no geral. Cada vez com menos perspectiva. Tem jovem de 18, de 20 anos que não sabe o que quer ser da vida. Você fala, então, você vai ser o quê? O que você vai ser profissionalmente? Então, não sei ainda. Pô, mas você está com 20 anos, você ainda não sabe? Está com 30 anos, você ainda não sabe? Vai, filhinho, porque não vai dar tempo. Você vai morrer e não descobriu ainda o que você quer ser. O que você quer fazer? Tem gente que está na igreja há anos e não sabe o que quer ser ministerialmente, qual é o seu chamado. E aí, filhinho, como que você vai servir a Deus? Qual é o teu chamado? Então, não sei ainda, estou vendo. Mas você está na igreja desde os 6 anos de idade. Você passou pelo ministério infantil, juniores, agora está no jovem, daqui a pouco vai casar e não sabe o que quer ser ainda. Por quê? Porque em vez de se alimentar de coisas que vão ter algum proveito, se enche de entulho e de lixo. Tenta viver de biscoito de polvilho, para você ver se você consegue. Faz um teste, fica 1 mês só comendo biscoito de polvilho e tomando água. O que vai acontecer com você depois que você morrer? Dá para viver de biscoito de polvilho e água? Sim ou não? Não. Por que não? Por que não dá? Você pode comer à vontade, você pode comer 100 quilos de biscoito por dia. Dá para viver ou não? Por que não? Porque não tem vitamina, não tem nutriente, não sustenta. Biscoito de polvilho é que nem comer isopor. Não tem nada que sustente, não alimenta. Mas você sabe que a tua alma precisa ser alimentada também? Você sabia que a tua alma ela precisa ser alimentada? E tem gente alimentando a sua alma com biscoito de polvilho. Com coisa que não sustenta, que não alimenta, que não acrescenta, que não contribui. E aí, não entende por que a vida não vai para frente.
Não entende por que não casa. Não entende por que não desenvolve ministerialmente. Não entende por que não para no emprego. Não entende por que não só briga com os pais. Não entende por que não consegue crescer e avançar em nenhuma área. A juventude, querido, se você analisar bem, você vai ver que ela não tem, as pessoas não têm propósito de vida hoje. Os jovens estão vivendo sem propósito, sem uma causa. Então qualquer causa que você oferece para eles, eles agarram. E alguns que já têm uma causa, não vivem essa causa. Não vivem por ela. Alguns que já conheceram a Jesus, já foram engajados em uma causa, estão tão preocupados com as bobagens lá de fora, que não conseguem caminhar e desenvolver na causa a qual está envolvido. Os jovens estão morrendo. Os jovens estão se perdendo. E você sabe, queridos, que o diabo ele tem uma estratégia muito forte. A estratégia do diabo é pegar o ser humano na idade mais tenra possível. Porque se ele conseguir deformar uma criança, se ele conseguir deformar um adolescente, se ele conseguir deformar um jovem, então ele vai ter um adulto desajustado, um adulto desmiolado. Se ele conseguir desajustar uma criança, ainda na tenra idade, ela vai crescer desajustada e vai se tornar um adulto desajustado. E hoje, queridos, você assiste a televisão, os desenhos animados já são de matar. Os desenhos animados, antigamente, na minha época, o desenho era tão bobinho. Hoje em dia os desenhos são maliciosos. Eu falo para a Thaís, tem desenho que é para adulto, não é para criança. Ele é malicioso. Já tem coisas incutidas nele ali, já tem coisas inseridas nele, maliciosas. O diabo tem trabalhado numa doutrinação infantil terrível. Doutrinação sexual. Crianças de 5, 6 anos, já sendo doutrinadas na vida sexual. Eu não sabia nem falar sexo quando eu tinha 6 anos. Eu nem sabia como é que falava, quanto mais como é que fazia. Hoje as crianças de 6 anos já sabem tudo. Já ensina você. Você senta com uma criança de 6 anos e fala, então, você sexo? Ah, sei, então tem com homem, com mulher, com bicho. Ele sabe tudo. Eles estão amadurecendo mais cedo. Isso é ruim. Não se pula etapas na vida. Enquanto as crianças estão amadurecendo mais cedo, os jovens estão amadurecendo mais tarde. O jovem com 20, 22, 23 anos. Antigamente um jovem de 18 anos estava casando já estava constituindo família. Já tinha que ser o chefe do lar. Já tinha que ser o chefe da casa. Já tinha toda a incumbência de... Hoje em dia a molecada está com 20, 30 anos aí, está lá de boa na lagoa. Não sabe nem o que quer ser, não sabe nem que profissão seguir. Está com 30 anos então, estou pensando, rapaz, mas você está meio atrasado. 20 e poucos anos você está pensando no que você vai ser. Quer dizer, quando você decidir já não dá tempo mais. Jesus já voltou, você já morreu, não vai dar tempo de você se formar. Sabe, e tudo isso, em grande parte, por causa do lixo, do entulho que tem recebido, que tem se alimentado. Tem um texto que eu quero compartilhar com você para finalizar. Deixa eu te dizer uma coisa, você é fruto do que você vê, você é fruto do que você ouve, e você é fruto do que você fala. Você é fruto do que você vê, você é fruto do que você ouve, e você é fruto do que você fala. Se você gosta do que você é, então continue.
Mas se você olha para a tua vida e você fala, não está legal, então comece a ver coisas diferentes. Comece a ouvir coisas diferentes. Comece a falar coisas diferentes. Olha só. Abra sua Bíblia em Mateus 13, 15. Olha um panorama interessante. Isso já na época de Jesus. Mateus 13, 15. Nós vamos ler até o 23. Pois a mente desse povo está fechada. Eles taparam os ouvidos e fecharam os olhos. Se eles não tivessem feito isso, os seus olhos poderiam ver. Os seus ouvidos poderiam ouvir. E a sua mente, ou a sua alma, poderia entender. E eles voltariam para mim. E eu os curaria. Disse Deus. Jesus continuou dizendo, mas vocês, como são felizes, pois os seus olhos veem, e os seus ouvidos ouvem. Eu afirmo a você que isso é verdade. Muitos profetas e muitas outras pessoas do povo de Deus gostariam de ver o que vocês estão vendo, mas não puderam. E gostariam de ouvir o que vocês estão ouvindo, mas não ouviram. Então escutem e aprendam. O que a parábola do semeador quer dizer? As pessoas que ouvem a mensagem do reino, mas não entendem, são como as sementes que foram semeadas na beira do caminho. O maligno vem e tira o que foi semeado do coração delas. As sementes que foram semeadas onde havia muitas pedras, são as pessoas que ouvem a mensagem e aceitam logo com alegria, mas duram pouco porque não tem raiz. E quando, por causa da mensagem, chegam os sofrimentos e as perseguições, elas logo abandonam sua fé. Outras pessoas são parecidas com as sementes que foram semeadas no meio dos espinhos. Elas ouvem a mensagem, mas as preocupações desse mundo, as ilusões das riquezas, sufocam a mensagem. E essas pessoas não produzem frutos. E as sementes que foram semeadas em terra boa, são aquelas pessoas que ouvem e entendem a mensagem. E produzem uma grande colheita. Umas 100, outras 60 e outras ainda 30 vezes mais do que foi semeado. Não precisa abrir, eu quero citar um versículo que está em Atos 26, 18, diz assim: você vai abrir os olhos deles, a fim de que eles saiam da escuridão para a luz, e do poder, saiam da escuridão para a luz, e saiam do poder de Satanás para Deus. Então, por meio da fé em mim, eles serão perdoados os seus pecados, e passarão a ser parte do povo escolhido de Deus. O texto que nós lemos em Mateus fala assim: ai, se as pessoas ouvissem, ai, se as pessoas enxergassem, ah, se as pessoas entendessem, elas voltariam para mim, e eu as curaria. Ah, se as pessoas tivessem noção do que elas estão vivendo. Sabe, queridos, que o mundo, ele está se perdendo, primeiro, porque ele não tem conhecido a Deus. Ele não conhece a Deus. Pastor, o que é o mundo? Por que fala o mundo? É porque a Bíblia diz que nós não somos desse mundo. Eu e você não somos desse mundo. As pessoas que conhecem a Jesus e aceitam a Jesus não são desse mundo. Mas quem ainda não conhece a Deus, ainda é desse mundo. A Bíblia diz que nós estamos de passagem por aqui, mas não somos daqui. Nós estamos aqui por um tempo, por um período curto. Mas a
A nossa pátria é o céu. A nossa origem é o céu. E o nosso destino é o céu. Nós somos planejados no céu. E é lá que nós vamos passar toda a nossa eternidade. Amém? Mas aqueles que ainda não conhecem a Jesus e que vivem debaixo do conselho do mundo, debaixo da lei do mundo, esses queridos, eles não têm acesso ao que nós temos. E olha esse versículo novamente, tão poderoso. Ele diz assim: versículo 17 de Mateus 13. Eu afirmo a vocês que isso é verdade. Muitos profetas e muitas pessoas do povo de Deus gostariam de ver o que vocês estão vendo, mas não puderam. E gostariam de ouvir o que vocês estão ouvindo, mas não ouviram. Sabe que quando você vem na igreja, quando você lê a Bíblia, quando você ora, quando você ouve uma pregação na internet, desde que seja uma boa pregação, tem muita gente pregando bobagem, tome cuidado com isso. A Bíblia diz que isso vai alimentando o teu coração, vai alimentando a tua vida. E vai te dando esperança, vai te dando alegria, vai te dando fé. Mas se você decide ignorar as coisas que te trazem esperança, e começam a focar nas coisas que te trazem desespero, é questão de tempo para você estar fora dos caminhos do Senhor. É muito comum, queridos, algumas pessoas antes de se desviarem dos caminhos do Senhor, vir falar com a gente, falar: pastor, eu não sei o que está acontecendo, eu estou cansado, eu estou desanimado, eu não estou mais tendo experiências com Deus, Deus não fala mais comigo, eu estou frio, é como se eu nunca tivesse conhecido a Deus. E existe um protocolo já, porque todo mundo é a mesma coisa. E aí eu pergunto assim: é mesmo, querido? Então fala para mim, quanto tempo você gasta em oração por semana, por dia? Ai, não consigo nem orar. Quanto você lê da palavra todo dia? Ai, pastor, não consigo orar, não consigo ler. Quanto tempo você passa adorando ao Senhor por dia? Ai, pastor, eu não consigo. Você teria que ser estudado pela NASA, meu irmão. Se você falasse para mim: pastor, eu estou super bem. Pastor, eu estou animado, eu estou empolgado, eu estou cuspindo fogo. Tinha que mandar você para a NASA te estudar. Porque alguém que não lê a Bíblia, alguém que não ora, alguém que não adora a Deus, estar bem, é impossível. Não tem como. Não tem como. E eu tenho uma desconfiança, queridos. Eu acho que mais gente se desvia do que se converte no mundo. Não sei se é uma desconfiança minha, não é estatística. Mas eu acho que tem mais gente se desviando do que se convertendo no mundo. Na terra, tem mais gente, na minha opinião, se desviando dos caminhos do Senhor do que se convertendo a Ele. Por quê? Porque se converter não é vir para a igreja. Se engana aquele que acha que se converter é vir para a igreja. Não é. Você pode estar na igreja e não ter nada de Deus em você. Você pode vir em todo culto e não se encontrar um vestígio de Deus em você. Esses dias eu encontrei um rapaz, foi meu discípulo, foi líder de célula, foi um grande homem de Deus. Esses dias eu encontrei com ele. Se separou da esposa. E aí eu conversei com ele, a Thaís chegou, conversou um pouco com ele. Depois eu falava com a Thaís, eu falei: Thaís, a Thaís falou: puxa, não dá para acreditar, né? Ver um homem, uma pessoa que foi um homem tão usado por Deus,
nessa condição, nesse estado. Eu falei, tá aí, sabe a impressão que eu tenho? Eu falei, eu procurei um vestígio, o tempo que eu conversei com esse cara, eu procurei um vestígio de Jesus nele, eu não encontrei. Nenhum vestígio. Mas não encontrei sabe, se eu não soubesse quem ele era, eu jamais imaginaria que esse cara já teve uma experiência com Deus, seja lá qual foi. Que esse cara foi um líder de célula, que esse cara chorou por vidas, que esse cara amou Jesus, esse cara trabalhou pelo Evangelho. Eu jamais acreditaria que esse cidadão um dia teve qualquer contato com Jesus, porque não sobrou nenhum vestígio de Jesus nele. Nenhum vestígio. Eu tentei procurar alguma coisa, uma palavra que denunciasse que um dia ele foi de Jesus, uma atitude que denunciasse, uma expressão, aparência, nada. Eu fiquei mais de 1 hora conversando com aquele cara e procurando algum vestígio de Jesus. Não achei nada. Apagou tudo. Acabou. O mundo deformou, cara. Por dentro e por fora. Eu falei, meu Deus, nunca me deixe, Pai, me guarda de viver isso um dia. Porque a Bíblia diz, aquele que está de pé, cuide para que não caia. Eu falei, meu Deus, me ajuda a nunca viver uma coisa dessa. Se um dia for para as pessoas olharem para mim e não verem Jesus, me tira dessa terra, meu Pai. Não tem propósito para eu viver aqui. Se um dia as pessoas olharem para mim e não virem Jesus em mim, por favor, Senhor, ouve minha oração, me leva embora daqui. Me leva, me tira dessa terra, porque não faz sentido eu viver aqui, se as pessoas olharem para mim e não virem o Senhor. E é tão fácil acontecer isso. É só ficar se enchendo de lixo, de entulho, de porcaria. É só ficar se enchendo de coisas fúteis e inúteis. É só ficar se enchendo de bobagens. É só ficar correndo atrás de seguir moda. É só correr atrás. É rápido, queridos. É rápido para o diabo arrancar Jesus de nós. É muito rápido. Ai, pastor, mas é só um jogo. Ai, pastor, mas é só um filme. Ai, pastor, mas é só um estilo de música. Ai, pastor, é mesmo. Então tudo bem. Então continua. E a gente vai descobrir se é só um jogo inofensivo. A gente vai descobrir, quer você queira ou não, todo mundo vai descobrir se é só um filme de terror inofensivo. Se é só um estilo de música inofensivo. Não tem como, a gente vai descobrir. Sabe como? Quando procurarmos Jesus em você e não encontrarmos mais. Quando olharmos para você e não virmos um vestígio de Jesus. Aí nós vamos descobrir que não era tão inofensivo. Nós vamos descobrir que aquela amizade não era tão inofensiva. Que aquele namoro não era tão inofensivo. Que aquela pessoa que te influenciava não era tão inofensiva. Que aquela música que você gostava tanto, o pancadão, não era tão inofensivo. Que o jogo que você virava à noite ali não era tão inofensivo. Que os filmes de terror que você assistia e gostava tanto não eram tão inofensivos. Só que aí, querido, já pode ser tarde demais. Se coloque de pé, por favor. Esse é o tipo de mensagem que quem prega não gosta de pregar e quem ouve não gosta de ouvir. Por mim eu não pregava e eu sei que por você também não ouvia. Mas nós estamos aqui para obedecer o que Deus manda. E veja, tudo que é ministrado aqui, querido, você tem a liberdade de pegar ou não para você. Você pode falar, esse pastor é um idiota, não vou ouvir o que ele está falando não. Esse pastor não sabe de nada, que nada, eu vou continuar fazendo as coisas, eu vou continuar porque eu sou feliz assim, me faz bem. Beleza, continua aí, filho. Vai fundo, se preocupa não. Nós não estamos aqui para te obrigar a nada.
A minha intenção não é te obrigar a fazer nada. A minha intenção é te dar informação e você decide o que fazer com ela. A minha missão é pregar a palavra. E você vai decidir que tipo de terra você é. A semente é boa. E você vai decidir que tipo de terra você é. Você é beira do caminho? Que a semente nem entra, o diabo já vem e rouba. Tem gente que já rejeita a palavra antes dela cair no coração. Enquanto a palavra é ministrada, tem gente que já está rejeitando. Ah não, que nada, não tem nada a ver. Bobagem. Esse é beira do caminho. O diabo já arranca a semente e não deixa nem entrar. Existem outros que falam, não pastor, é verdade mesmo. Puxa vida, olha, eu gasto tanto tempo em videogame. Eu gasto tanto tempo em rede social, pastor. Eu gasto tanto tempo com coisas fúteis. E agora eu entendi que eu não tenho lido a Bíblia, eu não tenho buscado a Deus. E até recebe com alegria a palavra. Mas não muda. Não se posiciona. Não fala, não, eu vou me apaixonar mais por Jesus. Eu vou conhecer Jesus melhor. Eu quero ter uma vida de experiências com Deus, não só de teorias. Não se posiciona e por isso, quando vem a luta, desanima. Ou quando vem a tentação, agarra. Mas existem alguns que são uma boa terra. Existem alguns que quando acolhem a semente falam, essa palavra é para mim. Eu entendi. Enquanto o pastor pregava, o Espírito Santo me convenceu. O Espírito Santo tocou minha vida. Eu realmente estou conduzindo minha vida de forma errada. Eu sei que eu não vou chegar em lugar nenhum. Eu sei que não é isso que Deus quer para mim. E eu preciso mudar e eu vou mudar hoje. Então, querido, você decide que tipo de terra você é. A semente está sendo lançada e é boa. É o Evangelho. E você decide que tipo de terra você vai ser. Como você vai acolher essa palavra.